Olá, queridos, aqui quem fala é o pastor Éder Silva e a nossa proposta hoje é falar um pouco sobre batalha espiritual, que é um campo um pouco difícil de se falar, meio complicado, polêmico, mas extremamente importante. E para isso nós escolhemos aqui um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, que aparentemente, você observando assim, você talvez não vai perceber que é um texto que fala um pouco sobre batalha espiritual. Bom, aqui nesse texto a gente percebe que Jesus Cristo, ele estava ali num determinado lugar, numa sinagoga, e ele estava ali curando. E era dia de sábado, e ali os fariseus implicaram com Jesus. E ali Jesus exortou os fariseus. E nesse mesmo texto nos fala aqui, em Mateus capítulo 12, que em um determinado momento os discípulos de Jesus Cristo estavam colhendo espigas e comendo no dia de sábado, o que também foi motivo de escândalo para os fariseus. E desta forma, Jesus começa a exortar eles da seguinte maneira, e falando assim, olha, lá no versículo 7, vamos ler aqui o versículo 7, que diz assim, olha, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não holocausto, não terias condenado inocente. Então eles estavam condenando ali os discípulos de Jesus, exatamente porque eles estavam trabalhando no dia de sábado. E Jesus exorta eles aqui falando assim, olha, eu quero misericórdia, eu quero que vocês entendam o que significa misericórdia, e não fique aí condenando as pessoas que são inocentes, né? E logo depois eles começam a criticar Jesus pelo fato de Jesus estar curando, dia de sábado, enfim. O fato é que Jesus ele se retira dali e ele vai para um determinado lugar. No versículo 15 aqui nos fala, versículo 15 aqui, olha, nos fala, mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou. Então Jesus saiu daquele ambiente, daquela atmosfera de briga natural humana, e a gente percebe isso na batalha espiritual. O diabo, ele tem essa estratégia de criar conflitos, criar brigas, criar desavenças, e existem alguns momentos que você precisa, assim como Jesus se retirou, é necessário que você também se retire ali para que você possa cuidar das coisas espirituais. Então, a batalha, ela não se desenvolve no campo natural, no campo carnal. A Bíblia nos fala que a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, dominadores e potestades e forças malignas. São 4 tipos de demônios que a gente luta, que é o reino das trevas. Então, nós não podemos encarar todas essas lutas, a luta que você tem na sua casa, a luta que você tem com seu marido, sua esposa, seu filho, seu amigo, seja lá seu irmão, lá da igreja, a nível carnal. É momento também da gente se retirar para Deus então falar com a gente, para que a gente possa entrar na atmosfera espiritual. Num determinado momento aqui, você vai ver aqui, olha, diz aqui o versículo 19, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Isso significa que Jesus Cristo, Jesus falando ali naquele contexto, que ele não veio para esmagar a cana quebrada. O que significa isso? Significa que aquelas pessoas já estavam quebradas, já estavam trituradas, já estavam sofridas. E Jesus não veio esmagar essas pessoas que já estavam sofridas. E ele nem veio apagar também o pavio que fumega. Imagina um pavio, coisa pequena, fumegando, ali trazendo ali um pouco de luz. E ele não veio aqui soprar e apagar aquela luz. Esse não é o objetivo do Evangelho. Né? Nós evangélicos, pregadores da palavra, a gente não veio aqui para trazer um fardo pesado. Se você olhar aqui no capítulo anterior, no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28, nos fala que Jesus ele chama a responsabilidade para ele. Ele fala assim, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Ele não vem colocar um fardo em cima de você. Ele vem tirar. Ele não vem esmagar você. Ele vem trazer o alívio para você. Ele não vem apagar o fogo, o entusiasmo, a motivação que você tem. Ele vem incendiar você mais. E o propósito daqueles fariseus ali era esse. Era um propósito de querer apagar. Jesus estava fazendo, Jesus estava curando, libertando as pessoas.
e eles criticando ao Senhor Jesus por causa disso. Eles queriam apagar o ministério. Existem muitas pessoas assim. Elas querem, ao invés de incentivar-nos a pregação do Evangelho, elas querem apagar o Evangelho. Elas querem nos esmagar. Não é isso? E Jesus não quer isso. Então, queridos, veja bem, logo depois de tudo isso, acontece que eles trazem, aqui no versículo 22, trouxeram um endemoniado que era cego e mudo. Então, essa pessoa trouxeram. Quando eles trouxeram essa pessoa para Jesus, ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Isso aqui é uma outra coisa também que está altamente ligada à batalha espiritual. Ou seja, muitas vezes, queridos, nós estamos sofrendo retaliações, encarando as coisas naturalmente, e são coisas espirituais. Tem doenças que elas não são naturais, elas são espirituais. Não estou aqui afirmando que todo cego está endemoniado, nem todo mudo está endemoniado. Mas existem coisas que nós temos que ter discernimento espiritual. E no caso específico aqui, Jesus ele retirou aqueles demônios que estavam no corpo daquela pessoa, e essa pessoa então foi curada. Isso significa que aquilo ali era uma obra maligna, espiritual. Então o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, que existem dimensões espirituais às quais os demônios eles se aproximam da gente. Na realidade, se você olhar 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, você vai perceber o seguinte: o diabo anda como um leão buscando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso derredor. Bom, a distância, ao derredor, certo? Agora, se você observar ali Atos capítulo 10, versículo 38, você vai perceber que Jesus veio para ali salvar aqueles que estavam oprimidos. Quando uma pessoa está ao derredor, ela está numa distância maior. Quando o diabo está oprimindo uma pessoa, ela está numa distância menor, mas ela ainda não entrou dentro da pessoa. Mas no caso específico aqui, os demônios, eles chegaram a entrar e possuir o corpo dessa pessoa. Então, são 3 estágios: a distância ao derredor, a opressão, que é bem em volta ali, e também no interior. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, que Jesus, ele veio para libertar, indiferente de onde os demônios estejam. Ele veio para te libertar, para te salvar e para te curar. É um assunto amplo, eu teria que ter um pouco mais de tempo aqui, mas continue seguindo a nossa página, compartilhe se você gostou, dá uma curtida, enfim. Que Deus possa estar te honrando, estar te dando libertação no mundo espiritual, para que o nome de Jesus seja glorificado na vida sua. Amém? Deus te abençoe.